Whichever you want. I'm happy. Okay. Hallelujah. Aleluia. I just thank Jesus for the Holy Spirit, don't you? Eu agradeço a Jesus pelo Espírito Santo. E você? We have a spirit of wisdom and revelation. Nós temos uma sabedoria espiritual, uma revelação. There are things he helps us to understand, Há coisas que Ele nos ajuda a compreender. but then there's other things that just he downloads into my spirit. Mas há outras coisas que Ele só faz o download no meu espírito. That doesn't just limit, I'm not limited by my mind. Eu não sou limitado pela minha própria vida, pela minha própria mente. But the Spirit of Christ is working things in me. Mas o Espírito de Cristo está trabalhando em mim. So let's just thank him. Holy Spirit, we thank you Então vamos agradecê-lo. Espírito Santo, nós te agradecemos. that you take the things that belong to Jesus Que você pega as coisas que pertencem a Jesus, to make them known to us. para que sejam conhecidas para nós. We thank you for that spirit of wisdom and revelation Nós te agradecemos pelo Espírito de sabedoria e revelação, to know the Father para conhecer o Pai and to know our inheritance in the saints. e conhecer a nossa herança nos santos. The place you have for us in the church, O lugar que o Senhor tem para nós na igreja. but also that same power. Mas também esse mesmo poder. We thank you for that power that raised Jesus. Nós te agradecemos pelo poder que levantou Jesus dos mortos, That's also working in que us. trabalha em nós. Amen. Amém. How many leaders do we have today? Quantos líderes tem aqui na casa hoje? How many leaders do we have? Quantos líderes tem aqui na igreja? I don't think you understand. Eu acho que você não está me entendendo. How many leaders do we have? Quantos líderes nós temos aqui? If you're a Christian, Se você é um crente, the day you got born no again, dia em que você nasceu de novo, Jesus put leadership in you Jesus colocou liderança no seu coração, by the Holy Spirit. através do Espírito Santo. Because every believer is called to be a disciple maker. Porque todo crente foi chamado para fazer discípulos. It's the Great Commission. É a grande comissão. Now, some of us are leaders who are pastors. Alguns de nós são líderes e são pastores. Some of us are leaders who are worship leaders Outros são líderes que são líderes de louvor. or children's workers Ou trabalham no ministério infantil. or fathers Ou pais. or mothers Ou mães. or workers Ou mesmo trabalhadores in an industry. que trabalham na indústria, né, Or we are lá leaders. fora. We are leaders who are teachers in school. Ou são líderes que são professores nas escolas. Wherever I am, Em qualquer lugar que eu esteja, I am a leader. eu sou um líder. Every one of you, Cada de vocês, when you became a Christian, quando você se tornou um crente, um cristão, became both a follower and a leader. você também se tornou um seguidor e um líder. Your life became significant. A sua vida se tornou significante. And there's a picture I want to show you. E tem uma imagem que eu gostaria de mostrar. It's a Mr. Potato Head. É o Senhor cabeça de batata. Maybe there's a PowerPoint. I don't know whether that's here. O PowerPoint já está aí? But if they have that picture, Então, yes. This is sorry, it's in English. ok. Tem como passar? Ou só tem essa figura? Is this the one you Yeah, want? that's it. Ok. It's a children's toy. Esse aí é um brinquedo infantil. Do you remember this? Você lembra desse brinquedo? You have to think about where to put things. Você tem que pensar onde colocar as peças. Do the ears end in the right place? Será que a orelha está indo para o lugar certo? Where does each part fit? If you can jump forward too. Aonde cada parte fica? Pode passar, por favor? Because it looks a bit strange when our hand Porque fica meio estranho quando a nossa mão
is in the wrong place. está no lugar errado. Here we have a picture. Aí a gente tem uma imagem. We're learning how to work with what Jesus has given us. Nós estamos aprendendo a trabalhar com aquilo que Deus nos deu. And we don't want to have our lips in the wrong place. E nós não queremos que os nossos lábios fiquem no lugar errado. Although I think sometimes people do talk out of the wrong place. Apesar que eu acho que às vezes as pessoas estão no lugar errado. But you see, Paul, he spoke about the leadership that he had as an apostle. Então, Paulo falou da liderança que ele tem como um apóstolo. But I want to relate it to our daily lives. Mas eu quero trabalhar com esse conceito na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. If you're a father or a mother, Então, se você é um pai ou uma mãe, if you are someone who has a college, ou às school, às university, vezes você está indo para a escola, vai para o colégio, para a universidade, you are called to be an influencer of people around you. você foi chamado para ser um influenciador das pessoas ao seu redor. That no matter how old you are, Não importa quão velho você é, and this is what we say about our children in our church. e isso é o que a gente fala com as crianças na nossa igreja. Our children are not tomorrow's church. As nossas crianças não são a igreja do amanhã. Our children are today's church. As crianças são a igreja do hoje. And our children are the leaders of their generation. E eles são a liderança dessa geração. When they're in school, Quando eles estão na escola, when they're in college, quando eles estão no colégio, when they're getting jobs, quando eles estão no trabalho, our children are mighty in the land. os nossos filhos são poderosos nessa terra. Because as parents, Porque como pais, we've learned to live a righteous life. nós aprendemos a viver uma vida de justiça. We're living in God's plan, Nós estamos vivendo os planos de Deus, setting up the next generation preparando a próxima geração to be victorious now. para ser vitoriosos agora. My daughter who got born again when she was 3 years old. Minha filha, que nasceu de novo aos 3 anos de idade, She was praying in tongues at 3. ela estava orando em línguas aos 3 anos. It reset my thinking of what I thought was possible. E isso realinhou os meus pensamentos ao que eu achava que era possível. And I want to take this scripture, 1 Corinthians chapter 3 E eu gostaria de ir em 1 Coríntios capítulo 3, and verse 10. versículo 10. And I want you to think about this as your life E eu queria pensar nisso como a sua vida in whatever setting you are in. em qualquer lugar que você esteja. Maybe you're a teenager. Talvez você seja um adolescente Maybe you're 80. ou tenha 80 anos. Maybe you think that your job is really important. Ou talvez você pense que o seu trabalho é muito importante. Or maybe you think your job's not important. Ou talvez pense que ele nem é tão importante assim. But Nem this por is isso. for you. Mas isso é para você. By the grace God has given me, Pela graça que Deus, segundo a graça de Deus, I laid a foundation as a wise builder, lancei o fundamento como prudente construtor, and someone else is building on it. e outro edifica sobre ele. But each one should build with care. Porém, cada um veja como edifica. For no one can lay any foundation other than the one already laid, which is Jesus Christ. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. In my family, Na minha família, my wife and I, we've set to lay a foundation for our children. eu e minha esposa combinamos de fazer um fundamento para os nossos filhos. Not just to try and be good Christians, Não somente ser bons crentes, but to frame their world, mas moldar o mundo deles. to actively, deliberately E ativamente, com propósito, intencionalmente, set the environment in which they live. preparar o ambiente no qual eles moram. And what excites me E o que me deixa muito empolgado is they are doing the same themselves. é que eles estão fazendo o mesmo, eles mesmos. Every parent wants their children to do something amazing.
Todos os pais querem que os filhos façam algo grandioso, maravilhoso. But the difficulty is we sometimes pressurize our children E a dificuldade é que às vezes a gente bota pressão nos nossos filhos, with our com as expectations. nossas expectativas. You know, we want them to do what we did, A gente quer, sabe, né? A gente quer que eles façam aquilo que nós fizemos. or we want them to not do what we did. Ou queremos que In eles my case. não façam aquilo que que nós fizemos. Como no meu caso, eu não queria que eles fizessem o que eu fiz. We sometimes that's more important. E às vezes isso é mais importante. But you see, when we're talking about how we frame the world, Então, quando a gente está falando de moldar o nosso mundo, we can look at Scripture and see how Paul a gente pode olhar para a Bíblia e ver como Paulo thought about the church. pensou sobre a igreja. He understood that as an apostle, Ele entendeu que, como apóstolo, he had to work with the Lord of the church. ele precisava de trabalhar como senhor da igreja. So too I understand that as a father, I have to work with the Lord of my family. Então, como pai, eu preciso de trabalhar com o senhor da minha família. And in my workplace, I have to work with the Lord of my workplace, E no meu trabalho, eu preciso de trabalhar com o senhor do meu trabalho, who is Jesus. que é Jesus. Even if I am not a director. Mesmo que eu não seja o diretor da empresa. So before I was a pastor, Então, antes de ser pastor, I was an accountant. eu era contabilista. And when I came into my company, E quando eu ia para a minha empresa, I wasn't the boss. eu não era o chefão lá, But when I came into my company, I brought change. mas quando eu comecei a trabalhar naquela empresa, eu trouxe mudança. I brought peace. Eu trouxe paz. I brought a change of atmosphere Eu trouxe mudança de atmosfera. because I carry Christ. Porque eu carrego Cristo. Christ is in me and I am in him. Cristo está em mim e eu estou nele. So wherever I am Então, onde quer que eu esteja, is a place where the heaven and earth meet. onde quer que eu esteja, é o lugar onde céu e a terra se encontram. That's what church is about. Isso é a igreja. É por we're- isso que existe a igreja. We're seated in heavenly places Estamos sentados nos lugares celestiais, while we're also on the earth. mas também eu estou na terra. My body Meu corpo is a temple of the Holy é um Spirit. templo do Espírito Santo. Not a bricks and mortar, Pardon-me? not just the bricks, the Okay. physical Não um templo de paredes e tijolos, of the building, prédio, but you and I, mas você e eu, we are the church. nós somos a igreja. Christ, Jesus, inhabits, lives in me. Cristo habita, mora em mim. Not just that I try to be a nice Christian, Não somente para que eu seja um cristão legal, but everywhere I go, mas em todo lugar que eu vá, onde quer que eu vá, light comes into dark places luz chega nas trevas and changes the atmosphere. e muda o ambiente. If we drop the lights, Se a gente apagar as luzes, you wouldn't be able to see me vocês não me veriam in the natural. no natural. But if you were seeing in the spirit, Mas se você vir no Espírito, you'd be thinking, wow, that's an angel stood there. aí você pode pensar, uau, isso é um anjo que está ali. Because the angels see you in Christ. Porque os anjos veem você em Cristo. The demons Os demônios see you in Christ. também veem você em Cristo. And most important, E mais importante ainda, your heavenly Father seu Pai Celestial sees you in Christ. te vê em Cristo. So we change the Então, world. então nós mudamos o mundo. And so many of us
we hear this thing, leadership is influence. Então, muitos de nós ouvimos, liderança é influência. And if you look at Romans chapter 8, E se você olhar em Romanos capítulo 8, por favor. and I'm just going to pull some selected parts out of it because I've only got a short time. Ok. E eu só vou pegar algumas partes do capítulo 8 por causa do tempo. So I want you to go home and read it properly. Então, eu gostaria que você fosse para casa e lesse com cuidado esse capítulo. So how are we influenced? Como somos influência? The Romans 8, Em Romanos capítulo 8, from verses 5 to 8, do versículo 5 ao 8, says that the natural mind fala que a mente humana is governed by the flesh. é governada pela carne. The natural mind A mente natural is hostile to God. é hostil a Deus. The natural mind A mente natural refuses to submit to God's laws. se recusa a submeter ao Senhor dos Senhores. And the natural mind A mente natural cannot please God. não pode agradar a Deus. Cannot. Não consegue, não Ever. pode, nunca, Not even once. nenhuma vez. Good news, Mas a boa notícia é, those who are led by the Spirit aqueles que são guiados pelo Espírito are sons of God. são filhos de Deus. And this is the opposite of the flesh. E isso é o oposto da carne. You know, throughout our life, Então, no decorrer da nossa vida, we know we are saved, nós sabemos que somos salvos, but we are being saved. mas também estamos sendo And salvos. when Jesus E returns, quando Jesus voltar, that salvation process will be completed. esse processo de salvação será completo. Yeah? Amém? If I continue, Se eu continuar. yeah? Amém? He who began a good work is going to complete it, Aquele que começou a boa obra vai completar, but there's parts that I have to do. mas há partes, coisas que eu preciso de fazer. Everything's been done for me, Tudo já foi feito para mim, but I have to walk out daily mas eu preciso de, no meu dia a dia, my salvation with fear and trembling. trabalhar a minha salvação com amor e temor. Yes? Amém? Just because I know Presta sometimes atenção. people say, once saved, always saved. Porque algumas pessoas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. But the Bible's very clear that there's a completion part that I am responsible for. Mas a Bíblia é clara em dizer que existe que eu sou o responsável para completar essa salvação. And this completion work is the outworking of my salvation on the earth. E esse processo de completar a salvação é o meu andar no dia a dia. So Romans 12 Então, Romanos 12 tells us to not conform diz para a gente não se conformar to the pattern of the world, com este século, but to be transformed mas sejamos transformados by the renewing of our mind. pela renovação da nossa mente. And so we bring this renewed mind Então, to work. Então a gente traz o renovar da mente para o dia a dia, para trabalhar, né? Trabalhamos esse conceito. We bring this renewed mind to college. Nós vamos levar o renovar da mente para o colégio, para a universidade. It was one of the things I would always say to my children. E isso é uma coisa que eu sempre dizia aos meus filhos. You have the mind of Você Christ. tem a mente de Cristo. The Holy Spirit wants to help you learn. O Espírito Santo quer te ajudar a aprender. The Holy Spirit wants to be involved in your O studies. Espírito Santo quer se envolver nos seus estudos. The things that you're struggling with, Há coisas que você está tendo dificuldade? stop, Pare, pray in tongues, ore em línguas. and then read it again and you'll understand. Leia de novo e você vai entender.
The Holy Spirit wants to help you, O Espírito Santo quer te ajudar. not just when you're an adult, Não somente quando você for um adulto. not just when you're in church. Não somente quando você estiver na igreja. He wants to help you in every moment of every day. Ele quer te ajudar em todo momento, em toda hora. You see, the spiritual mind is governed by the Spirit. A mente espiritual é governada pelo Espírito. He brings thoughts to your mind. Ele traz pensamentos na sua cabeça. The spiritual mind submits to God. Uma mente espiritual se submete ao Espírito de Deus. What that means is, O que isso significa é, when I don't understand, quando eu não entendo, the first place I'm going to go is Father. quando eu não entender qualquer coisa, o primeiro lugar que eu tenho que ir é Senhor. James chapter 1, Tiago capítulo 1. if anyone lacks wisdom, Se alguém não tem sabedoria, let him ask. peça. It's not just talking about spiritual things. Não está falando só de coisas espirituais. It's talking about our work. Está falando do nosso trabalho também. As an accountant, I would pray, Lord, Como contabilista, eu orava e dizia, Senhor, why do these accounts not balance? por que essas contas não batem? And I would find answers. E eu encontrava respostas. That's it. É por isso. It works in our ordinary lives, not just in church. Funciona na nossa vida diária, não só na igreja. But it works with our children. E também funciona para os nossos filhos. Lord, why are my children reacting? Oh, Senhor, por que meu filho está reagindo dessa forma? And the Holy Spirit would remind, E o Espírito vai te lembrar. you got cross. Você também ficou And you- chateada You said something you shouldn't have said. e você disse coisas que não deveria. And they're angry. E essa raiva, e eles estão com raiva. And as your Heavenly Father, E como o seu Pai Celestial, they're right to be angry. eles estão certos de estar errado. No. Oh, dia. You see, when the Heavenly Father gets involved, E aí, então, perceba que quando o Pai Celestial this Father has fica- to respond. se envolve na questão, esse pai aqui tem que responder. And not bring frustration to his children. E não causar frustração nos filhos dele. I want them to obey me, Eu quero que eles me obedeçam, honor me, respect me. me honrem, me respeitem. And so I need to do that by my deliberate framing of their world. E eu tenho que fazer isso propositalmente quando eu moldo o mundo deles. And this is where I want to turn to Romans 8, E aí que eu quero que para que nós vamos em Romanos verse 8, 26. versículo 26. And it says about the Holy Spirit that He helps us in our weakness. E diz que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. We don't know what we ought to pray. Nós não sabemos por que orar. Now, let's press pause, Eu só vou pausar aqui um momento. okay? If you're a parent, if you're a son or a daughter, someone's still a teenager, okay? Ok. Se você é um pai e cujo filho ou filha ainda é adolescente, This works for both parents and children. isso funciona para os pais e para os filhos. Do you know, we frustrate one another. A gente frustra uns aos outros, We have problems sometimes, nós temos problemas às vezes, but the Holy Spirit wants to help you mas o Espírito Santo quer te ajudar to bring change in that relationship. a trazer mudança nesse relacionamento. He wants to help you, Ele quer te ajudar, but we don't know how to pray. e aí nós nem sabemos como orar. Oh, Lord, would you make my children obey me? Oh, Senhor, faça com que meus filhos me obedeçam. Or children, oh, Heavenly Father, would you just help my dad to stop being so annoying? Oh, e aí os filhos, oh, Senhor, Pai Celestial, ajuda para que meu pai pare com essa de ser tão chato. Oh, you'd never pray that, would you? Mas você nunca orou assim, né? Hey, we do the same in our workplaces. E a gente faz isso também, às our vezes no nosso schools. trabalho, na escola. Oh, Lord, I just hate that teacher. Oh, Senhor, eu quero acabar com esse professor.
That boss in my work, he's always getting on my back. Ah, esse chefe está me irritando. But we don't pray. Mas a gente nem ora. So nothing changes. E aí nada muda. The more you complain, Quanto mais você reclama, the worse things get. pior fica. Because God goes and takes his hands off. Porque dessa atitude faz com que Deus tire as mãos dele. But you see, one of the things that I started to see about Paul, Mas uma coisa que eu comecei a perceber sobre Paulo, he understood that his position in the church ele entendeu a sua posição na igreja, brought him both influence and grace. trouxe que a posição dele na igreja trouxe a ele responsabilidade e graça. In Romans 1, Em Romanos capítulo 1, verse 5, versículo 5, Paul writes this, Paulo escreve assim: and he says, I received grace and apostleship Eu recebi graça e apostolado to call all the Gentiles para chamar os gentios to the obedience of faith. para a obediência na fé. What I started to see O que eu comecei a ver, is this was a word that worked for me as a father, isso era também uma palavra que funcionava para mim enquanto pai, as well as a pastor. da mesma forma que como pastor, That it worked for me when I was a worker in a company, que também funcionava para mim quando eu trabalhava para uma empresa, because this authority porque essa autoridade was not just about my position in church. não era somente sobre a minha posição na igreja, It was about my position spiritually in society. era sobre a minha posição espiritual na sociedade. That I have been made the head, not the tail. Eu fui feito cabeça e não cauda, In every area of my life. em toda área da minha vida. That I have received, Paul talks about apostleship, Paulo fala de apostolado, that just means authority. que significa autoridade. I'm linking something here. Eu estou aqui fazendo alguns links aqui, percebe? It's not just about Paul's position. Não é somente sobre o posicionamento de Paulo. It's about who he as a Christian was. É sobre quem ele, como cristão, era. Because from that, his position in church worked. Porque a partir disso, a posição dele na igreja funciona. He understood that his authority Ele came from the Lord. Ele entendeu que a autoridade dele vem do Senhor, But he also received grace, mas ele também recebeu graça, supernatural ability capacidade sobrenatural to become something he was not. para ser quem ele não era. You know, mercy Misericórdia is God not treating us as we deserve, é Deus não nos tratando como merecemos. but grace Mas graça is God treating us é Deus nos tratando as in a way we could never deserve. de uma forma que a gente nunca poderia merecer. Yeah? Mercy covers, Misericórdia cobre, grace empowers. graça dá poder. It's by grace I participate in the divine nature. É pela graça que eu participo da natureza divina. I don't become God, Eu não me torno Deus, but I have the faith of God. mas tenho a fé de Deus. When I speak, Quando falo, my words change situations. minhas palavras mudam situações. When Clara and I had very, very young children, Quando Clé e eu tínhamos crianças muito, muito novinhas, we had this tree in our garden, nós tínhamos uma árvore no nosso jardim. and it used to go over where the car would park. Essa árvore, os ramos dela cobriam o lugar onde o carro ficava. And every summer, E todo o verão, my, todos os verões, my car would be covered in the sap, the sticky from the tree. ok, o meu carro ficava coberto daquela gosminha que caía da árvore. And
One summer I was just so cross. E um verão, especificamente, eu estava tão nervoso. I cleaned my car again. Eu limpei meu carro de novo. And the birds would sit in the tree and on the car. E aí os pássaros que ficavam na árvore também estavam no carro. I said to that tree, die. Eu disse àquela árvore, morra. 3 months later, I pushed it over. 3 meses depois, eu estava derrubando, eu empurrei ela assim. It was rotten from the base. Ela estava podre da raiz, desde a raiz. And I realized my words E eu percebi, as minhas have palavras tremendous power. tinham poder tremendo. And I need to use my words right. E eu precisava de usar minhas palavras da forma correta. I need to frame my world. Eu preciso de moldar o meu mundo. Hebrews 11, Hebreus capítulo verse 11, 3, versículo 3. and this is the one of the English translations, so I know it doesn't quite say it the same. E eu sei que essa é uma das traduções em inglês que talvez não seja exatamente igual no português. It says, by faith we understand the universe was formed or framed at God's command. Pela fé entendemos que o universo foi formado ou moldado pela palavra de Deus. So that what is seen was not made out of what is visible. Da maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. You know, everything around us Então, tudo ao nosso redor was formed when God spoke. foi formado quando Deus falou. God saw Deus viu in his mind na mente dele and he spoke e ele falou exactly what he wanted. exatamente o que queria. And it came out of nothing. E veio do nada. You see, sometimes I think we're trying to convert this into something. Tá, às vezes a gente quer transformar isso em alguma coisa diferente. And we're thinking, I don't know how I'm going to get a job. E aí a gente pensa, eu não sei nem como é que eu vou pegar ter um trabalho. Oh, Lord, why am I studying? Oh, Senhor, por que eu estou estudando? There's no jobs. Não tem nem emprego disponível. What am I going to feed my family? Como é que eu vou alimentar meus filhos? How am I going to have a future? Como é que eu vou ter um futuro? And we're complaining, Isso a gente está reclamando. and we're letting the world determine our future. E aí a gente está permitindo que o mundo determine o nosso futuro. Instead of understanding, Ao invés de entendermos, my Heavenly Father o meu Pai Celestial has a plan for me. tem um plano para mim. He has jobs waiting for me. Ele tem trabalhos me esperando. He has finances waiting for Ele me. tem dinheiro, finanças me esperando. I have a hope and a future. Eu tenho uma esperança e um futuro. And if I lose this job, E se eu perder esse emprego, there's another job waiting for me. tem outro trabalho me esperando. I'm not talking about being silly with you and not doing the job properly. Eu não estou falando que você ficar idiota, bom, Ah. e não fazer o seu trabalho direito. I'm talking about if you get made redundant, Eu estou falando se você for mandado embora, if the business closes, ou se a empresa que você estava trabalhando faliu, if your jobs move to another country. ou se a base daquela empresa mudou para outro país. My God has a plan for me. O meu Deus tem um plano para mim. But my God has a plan for my children Mas meu Deus também tem um plano para os meus filhos. that is better than any plan I, as a father, would have for E them. que é muito melhor do que os planos que eu, como pai, tenho para eles. I mean, my daughter's in another country most Mas, of the time. sabe, minha filha, a maior parte do tempo dela está em outro país. She works in places that are dangerous. Ela trabalha em lugares perigosos. The only reason I have peace A única razão pela qual eu tenho paz is because she's with the Lord. é porque ela está com o Senhor. Your children are safe Seus filhos estão salvos ou seguros when they go to school, quando eles vão para a escola, when they go to university, quando eles vão para a universidade, when they're finding someone to be a husband or a wife, ou quando eles estão à procura de um marido ou esposa, because the Lord is with them, porque o Senhor está com eles. not because you can control them. Não porque você consegue controlá-los. You know, as a parent, Sabe, às vezes a gente como pais, I want to just protect. I want to look after. I eu want to quero care. só proteger, eu quero só cuidar, eu quero só...
Hey, honey. But she's safer with the Lord than she is with me. Mas ela está muito mais segura com o Senhor do que ela está comigo. And my words agree with the Father's words about her. E as minhas palavras concordam com as palavras de Deus a respeito deles. The children of the righteous will be mighty in the land. Os filhos do justo serão poderosos na terra. Hey. Amém. Do you know, it takes the pressure off of being a perfect parent. E isso tira a pressão de ser um pai perfeito. Despite my mistakes, Apesar dos meus erros, my children serve the Lord. os meus filhos servem three ao of them. Senhor. Os 3 deles. You see, this is what Jesus said in Luke, E isso é o que Jesus disse em Lucas. and this is the amplified version, so E it's a essa little é bit. a Bíblia amplificada. It's the extra words version. É uma palavra com mais palavras. It's the ladies' Bible. É a Bíblia das mulheres. No. What's one word? Veja o que você está falando aí, ela diz. This is what Jesus said. Isso é o que Jesus disse. To you has been given to come progressively to know and recognize and understand more strongly and clearly the mysteries and secrets of the kingdom of God. Ele respondeu-lhes: Não é dado a vós que venhais progressivamente conhecer, reconhecer e compreender mais efetiva e claramente os mistérios do reino de Deus. But for others, they're in parables, Mas aos outros se fala por meio de parábolas, so that though looking, they may not see, para que, embora estejam vendo, não vejam, and hearing, e they will not ouvindo, understand. não entendam. Do you know there are things we can look at Sabe, há coisas que a gente pode olhar with our natural mind, com os nossos olhos, com a nossa mente natural, and we will never understand. que nós nunca entenderemos. There are things we can hear, Há coisas que nós ouvimos, and because we don't mix the word with e faith, porque não misturamos a palavra com fé, it has no effect. não tem efeito. Jesus was warning the disciples. Jesus estava avisando aos discípulos. There are parables are spoken so that we stop and think. Então, há parábolas que ele falava e para eles pararem e pensar. And so some of what I'm speaking may seem a little strange Então, há alguma coisa que eu às vezes estou falando pode parecer estranho, because I don't care about British culture. porque eu não me importo com a cultura britânica. I don't care about Portuguese culture. Eu também não importo com a cultura portuguesa. I don't care about American culture. Eu não me importo com a cultura americana. There's only one culture that E matters. só tem uma cultura que é importante, The heavenly culture. a cultura celestial. And that heavenly culture will constantly clash E essa with cul- our natural culture. E essa cultura celestial constantemente vai contradizer ou ir contra a nossa cultura natural. And so we have to understand that we need to first listen Então nós precisamos de entender que primeiramente precisamos ouvir to how God calls us. para aquilo que Deus nos chama. That the call of God O chamado de Deus is the start. é o começo. God calls. Deus nos chamou. In fact, our Father calls. Na verdade, nosso Pai nos chamou. I mean, for me, this is such a big thing. Para mim isso aí é uma coisa muito importante. To me, He's not God. Para mim ele não é Deus. I know He is. Não, eu sei, gente, ele é Deus. But Jesus taught me Mas Jesus me ensinou the Lord's Prayer, a oração do Pai Nosso. Father. Pai. Everything is to flow from a relationship. Tudo é para fluir a partir do relacionamento. My Father is right here. Meu Pai está aqui agora. God is somewhere up there. Deus está lá no céu. God's abstract. Deus é meio abstrato. Father Mas Pai is right here. é aqui, ó. Father Pai is in the throne room, está no trono na sala do trono,
and I'm seated with Christ, with the Father. E eu estou sentado com Cristo, com o Pai. See, if Jesus is with the Father, Então, se Jesus está com o Pai, and I'm with Jesus, e eu estou com Jesus, and I've got a prayer need, e eu tenho uma necessidade em oração, He hears me. Ele me ouve. How loud do I need to shout for the Father to hear me? Quão alto eu preciso de gritar para o Pai me ouvir? What a change. Que mudança. So many people are like, Heavenly Father, please, God, help me. Oh, muita gente fala, oh Deus, Pai Celestial, me ajuda. Is anyone listening? Tá alguém me ouvindo aí? Father, Pai, I need help. eu preciso de ajuda. What do you need? O que você precisa? This is when Claire taught my children, Isso é uma coisa que a Claire ensinou nossos filhos. especially Bex. Especialmente Rebeca, Bex. Bex came in one day Ela chegou um dia and she said, Dad, I want this. e ela falou, pai, eu quero isso. And I said, no. Aí eu falei, não. And she stormed off. E aí ela ficou batendo os pezinhos dela. And I heard my wife stop her. E eu ouvi a minha esposa parar ela. And she said, Bex, E ela falou, Bex, if you want your dad to say yes, se você quer que seu pai diga sim, this is what you do. é assim que você faz. Oh, Daddy, I love you. Oh, pai, eu te amo. You're such a nice daddy. Você é um pai tão bom. Give me a kiss. Dá um beijinho. Can I now have this? Eu posso ter isso? How can you say no? Como é que você pode dizer não? If that is a natural father, E se é assim com um pai natural, how much more your heavenly Father, quanto mais seu Pai Celestial, who gave you que Jesus, te deu Jesus, will he not along with Jesus give you all things? ele não vai te dar, juntamente com Cristo, todas as coisas. I'm a bad father compared to my heavenly Eu sou um Father. pai muito ruim comparado com o nosso Pai There's Celestial. there's no measuring. Não tem nem comparação. But this is what we understand, is that when we have this understanding, Então, quando a gente tem esse entendimento, the Lord is going to speak to o us, Senhor vai falar conosco and then we pray using what He spoke, e nós vamos orar aquilo que Ele falou. and God is then going to, our Heavenly Father, E aí o nosso Pai Celestial is going to focus that, vai adjust it, vai sintonizar isso, because we're listening. porque nós estamos ouvindo. Have you ever used binoculars? Já usou o binóculo? Sometimes you need to adjust them. Você às vezes precisa de ajustar o binóculo. You're looking at the right thing. Você está olhando para a coisa certa, It's just not quite in focus. mas não está tão focado. That's what the Father does with our attitudes. E é isso que o nosso Pai faz com as nossas atitudes. The Ajusta. Word of God divides between spirit and soul. A palavra de Deus divide alma e espírito. It judges the thoughts and the attitudes of the heart. Julga o pensamento e as atitudes do coração. It's not trying to go, you stupid child. Não vai, sua criança boba, estúpida. He's trying to show us how to receive Ele está querendo nos ensinar como receber what He is giving us. o que Ele nos deu. He's speaking about our children. He's speaking about our parents. Ele está falando dos nossos filhos, dos nossos pais. He's speaking about our future. He's speaking about our workplace. Ele fala do nosso futuro, do nosso trabalho. And He's going to show us E Ele vai nos mostrar how to receive como receber what He's trying to give o us. que Ele está tentando nos dar. That's prayer. Isso é oração. When you pray, Quando você ora, you have to believe that He's already given you what you just asked for. você tem que crer que Ele já te deu o que você pediu. Yes? Amém? So how do we pray for other people? Então, como nós oramos pelos outros? Because you can't force
Então, another person. você não pode forçar outra pessoa. What you do O que você faz, is you create an environment você cria um ambiente that enables them to que choose capacita eles a what escolher you want o que você quer without manipulation. sem manipulação. So if you want to sell a house, Então, se você quer vender uma casa, por exemplo, you tidy the house. você limpa a casa, You clean the house. você organiza a casa. But if you really want to sell it, Mas se você realmente quer vender, you put the coffee on você faz um and you cafezinho make a cake. e assa um bolo. Oh yeah, E aí, this is tem a aqu- house. e aí tem aquele cheiro de lar. This is not just a house, this is a home. Isso não é somente uma casa, é um lar. You've not manipulated, you've created a right environment. Você não está manipulando, mas você está criando um ambiente certo. So with our children, Então, com os nossos filhos, with our church, com a nossa igreja, with our in workplace, no nosso trabalho, I understood that I could speak change into place. eu poderia falar mudanças a acontecer. So we prayed, Sabe? Então, oramos, and there's a slide that's got a number of these framing our people. e tem um slide que fala sobre moldar o futuro dos nossos filhos. We prayed that our children would have teachable hearts. E nós orávamos para que os nossos filhos tivessem corações ensináveis. Because that was in Psalm 119, verse 34. Porque isso estava em Salmos 19, verse 34. Salmo 119. 119, me desculpa, Salmo 119, 34. Some things that showed how I could pray for my children Coisas que eu poderia orar pelos meus filhos, so that they would receive from me instruction. para que eles possam receber de mim instruções. But I also prayed Mas eu também orei that they have a willing spirit, que eles tivessem um espírito disposto, which is Psalm 51, verse 12. que é em Salmo 51, 12. I prayed that they would have a servant heart, an attitude of servant. Eu orei para que eles tivessem uma atitude de servo. Está em Marcos capítulo 9, 35. Because Mark 9, verse 35 tells us these things. Porque Marcos 9, 35 nos fala essas coisas. I began to understand that as a parent, Eu comecei a entender como I pai had authority que eu tenho autoridade to frame my de family. moldar a minha família. Hey, listen, kids, Ei, escute. you can pray for your parents in the same way. Crianças também vocês podem orar pelos seus filhos da mesma forma. This is not controlling and not manipulating, Não é controle ou manipulação. but you're praying God's kingdom, Mas você está orando para que o reino de Deus, His will to be done on the earth As- as it is in heaven. a sua vontade seja feita na terra como é no céu. You're creating an environment of Você relationship está criando um ambiente de relacionamento that allows for change of heart. que permite mudanças de coração. Because I don't know about you, but I need what it prays in Ephesians 1. Porque não sei sobre você, mas eu preciso do que ele orou em Efésios capítulo 1, Verse 18, versículo 18. we know this Paul, because Brother Hagen taught us this. E nós sabemos que Paulo, meu irmão Reagan, já nos ensinou isso. Paul taught us first. Mas Paulo nos ensinou isso primeiro. I pray Orar regularly, ongoing, continually. regularmente, sempre. In other words, not just once, Em outras palavras, não é somente uma única vez, multiple times. mas é muitas vezes. For the spirit of wisdom and revelation. Para que o espírito de revelação e conhecimento. That's why I pray that prayer every time I preach. E aí, por isso que eu oro essa oração toda vez que eu vou pregar. Not just that you would receive from me and my mind, Não que você somente receba de mim e da minha mente, but there would be words that I speak that I didn't even think because the Holy Spirit mas downloaded. haveriam palavras que eu falo que às vezes eu nem penso sobre elas, que você vai captar. That in the middle of me preaching, Para que no meio da minha pregação there'll be a word of knowledge, tenha uma palavra de word of conhecimento, wisdom. uma palavra de sabedoria, a word of healing. uma palavra de cura. That I'm not just dependent on me preaching the right word, Para que eu não fique somente dependente em mim mesmo pregar a palavra correta.
But I learned that when I was working in London as an accountant. Mas eu aprendi isso quando eu morava em Londres trabalhando como contabilista. That the Lord promoted me. He helped me Que o to Senhor- win favor. Que o Senhor me promoveu e me deu favor. That when I was working and I had ideas, Quando eu estivesse trabalhando e tivesse ideias, and sometimes I'd be on the train going to work, e às vezes eu estava no trem indo para o trabalho. and I would just think, I need to look at this. Vinha aquela ideia, eu preciso de olhar aqui, Because I'd been praying before I went to work. porque eu estava orando antes de ir para o trabalho. But while I was at work, I was still working, praying in tongues. Mas enquanto eu estava no trabalho, eu também estava orando em outras línguas. I was doing Eu finances estava lá trabalhando nos livros de contábeis, and praying in tongues. orando em línguas. And God would show me ideas or things that E o would Senhor work. me dava ideias In e my coisas para o trabalho. But I'd be working and I'd have ideas about my children. E aí vinha também, eu estava trabalhando e vinha ideias sobre os meus filhos. It wasn't just about church. Não era somente sobre igreja. You see, when we start to understand my leadership Quando a gente começa a entender a minha liderança, is not just a title, não é somente um título, it is influence in every area of life. é uma influência em todas as áreas da vida. Not just when you're gray and old, Não é somente quando você tem cabelo branco e está velho. when you're young. Quando você também está novo. My daughter, I'm going to finish with this. E eu vou terminar com isso. Minha filha, There was a year when as the pastors, the church was struggling, e teve anos em que a gente, como pastores, a nossa igreja não estava indo tão and we bem. didn't have money E a gente for não, salaries. e a gente não tinha dinheiro para pagar os salários do pessoal da igreja. And Beck said, "Where are we going on holiday?" E aí a Bex falou, para onde a gente vai nas férias? And I said, "Darling, I'm sorry, I just don't have the faith for a holiday this year." E aí ele falou, Senhor, querida, eu não tenho fé para férias esse ano. We're believing for the church bills to be paid. Nós estamos crendo para as contas da igreja serem pagas. We're believing for the money to pay the creditors. Nós estamos crendo pelo dinheiro chegar para a gente pagar nossos credores. And she said, "How much do we need?" E aí ela falou, quanto que a gente precisa? And I said, we're going to need at least this amount of money. Aí eu falei, a gente vai precisar pelo menos esse X aqui de dinheiro. And she prayed, E ela orou. Heavenly Father, Senhor, Pai Celestial, I'm asking for money for a holiday. eu estou pedindo dinheiro para as férias. Amen. Amém. We saw that money come in, E nós vimos esse dinheiro chegar. and we went on holiday E nós fomos de férias. on my child's face. Na fé da minha filha. When Dad was going, no, E quando o pai estava falando, não posso. her heavenly Father E said pai, yes. e o pai celestial dela disse sim. Come on. We have a choice Nós temos uma escolha. to let the world control us, Deixar que o mundo nos controle or to use our faith to change ou deixar que usar a nossa fé para que mude o mundo. there was a lady in our church, a friend of ours, Tinha uma senhora na igreja, nossa amiga, and she got married when she was 40. e ela que se casou aos 40 anos. And her husband, they found that they couldn't have children E o marido percebeu que eles não podiam ter filhos, because she was postmenopausal. porque ela já tinha passado da menopausa. So she was past the childbearing age. Então ela tinha passado da época de ter filhos. It'd come early. Veio para ela bem cedo. There was no point praying for healing. Pardon me? There was no if she prayed for healing, it wouldn't work. Ok. Se ela orasse por cura, não funcionava. You see, she was healthy. Ela estava bem. Ela estava bem de saúde. See, sometimes we have to listen to what the Father is showing us Às vezes a gente precisa de ouvir o que o Pai quer nos mostrar if we're going to have the keys Para que- for the life that we're trying to change. para que a gente tenha as chaves das coisas que a gente precisa de mudar. And
she would keep asking us to pray that she could have a child. E ela continuava pedindo a gente para orar para que ela tivesse filhos. Please heal me, please heal me. Me cure, me cure, me cure. And the Heavenly Father, the Holy Spirit, E aí o Pai Celestial, o Espírito Santo, showed me that she needed a recreative miracle. me mostrou que ela precisava de um milagre criativo. Healing was not the answer. Cura não era a resposta. A miracle, a turning back of the clock. Ela precisava de um milagre para voltar o tempo. That if you cut your finger off, Se você cortar o seu dedo, a healed finger is a stump that is então, okay. um dedo curado, ele vai ser um cotoco. A miracle is a recreated finger. O milagre é recriar o dedo. Yeah? You need something to grow back. Precisa de algo que cresça de novo. That's not healing. Então, isso não é cura, não é fechar, curar e That's a miracle. cicatrização. Isso é um milagre. As soon as she agreed with the word that I gave, Na hora que ela concordou com as palavras que eu profetizei, eu falei, now declarei. listen to me. Então, presta atenção. It wasn't because I was the pastor. Não era porque eu era o pastor, It was because I listened to the Father. mas é porque eu ouvi do Pai. Yeah? Believers will lay hands on the sick and Crentes they'll recover. vão Cast out impor demons. as mãos e serão curados, vão expulsar demônios. It's not be about being a pastor. Não é sobre o pastor. But when the Holy Spirit speaks to us, Mas quando o Espírito Santo nos mostra, we have to fala, speak what he says. nós precisamos de falar o que ele diz. He said a regenerative miracle. Ele falou um recreator. milagre recriador. As soon as she Criativo. agreed, Na hora que ela concordou com isso, and her faith and my faith joined, e a fé dela e a minha se conectaram, se juntaram, she had 3 children under 3. ela teve 3 filhos com menos de 3 anos. I say this because I think some of you, Eu estou dizendo isso porque eu percebo que alguns de vocês, the Holy Spirit's giving you answers and ideas, eu percebo que o Espírito Santo está dando respostas e ideias, but it's like your mind is, you're focused and you're not listening. e aí é como se a sua mente estivesse tão focada que você não está ouvindo o que ele está falando. And he's not saying, you stupid boy. Ele não está falando, Ou- ser criança, ou doutor. filho ou filha malcriado. The Holy Spirit's saying, hey, listen, Mas o Espírito Santo está dizendo, ei, let me show you the secret. deixa eu te mostrar o segredo. This is how it's going to work. É assim que vai funcionar. Your faith Sua fé is going to move that vai mountain. mover aquela montanha. This is how you do it. É assim que você vai fazer. This is how you change É assim que você vai mudar the friends around you, os seus amigos ao redor. the gangs in the school, As gangues na escola. the horrible boss at work. O seu chefe ruim no trabalho. Your Heavenly Father knows your O needs. seu Pai Celestial sabe as suas And He wants necessidades. you to frame E Ele quer que você molde your o world seu mundo according to His words that you hear de acordo com as palavras que Ele fala e você escuta. and speak. E aí você fala. No complaining, Sem reclamação. speaking the right. Falando o correto. I don't know where you are. Maybe you don't know Jesus. Eu não sei aonde você está e talvez você nem conhece a Jesus. Maybe it's the first time you've been in this church. Talvez é a primeira vez que você vem a essa igreja. Maybe a friend. Ou talvez um Or amigo. maybe you're listening online. Ou talvez você está ouvindo pela internet. And this crazy person E essa pessoa doida aqui is talking about doing miracles. está falando de milagres. I saw a girl raised from the dead Eu vi uma menina voltar à vida. because a housewife dared to say something prophetic Porque uma dona de casa ousou falar algo profético. in a church that had never seen a miracle. Em uma igreja que nunca havia visto milagre.
She spoke what God showed her. Ela falou o que Deus mostrou. And this girl, my girlfriend's sister, E essa menina, a irmã da minha namorada, the doctors told us that she was dead, que os médicos disseram que estava morta, came to life. voltou à vida. Came to life. Voltou à vida. Because someone spoke Porque alguém what the falou Lord said. o que o Senhor disse. So I just want to invite you to stand. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé. I don't know what you're believing for. Eu não sei o que você está crendo. I don't know what difficulties you're going through. Eu não sei quais as dificuldades você está enfrentando. But right now, Mas agora mesmo, I want you to see yourself just putting that problem in the Father's hands. eu queria que você colocasse esse problema nas mãos do Pai. Maybe it's a child that's not doing the right things. Talvez é um filho que não está fazendo o certo. Maybe it's a parent Talvez é um that you're pai struggling with. que você está tendo problemas com seus pais. Maybe it's a boss or a teacher. Talvez é o chefe ou um professor. Maybe it's debts. Às vezes são dívidas. Jesus Senhor, said, everyone who Jesus. is hungry, come to me. Jesus disse, todos que estão com fome, venham a mim. Thirsty, come to me. Os sedentos, venham a mim. Peter Pedro put it this way, falou assim, cast your cares deixe os seus cuidados on me, em mim, because your Father cares porque o for seu you. Pai tem cuidado de vós. So I want you right now, Então eu quero que Just você close your agora eyes. mesmo feche os seus olhos. I want you to put that issue Eu gostaria que você colocasse esse problema in the Father's hands. nas mãos do Pai. And I want you to just say, thank you, Jesus. E eu gostaria que você dissesse, obrigado, Jesus. Thank you, Heavenly Father, Obrigada, Pai Celestial, that you took my problems. porque você levou os meus problemas. You took my diseases. Você levou minhas doenças. You took my debt. Você levou as minhas dívidas. You took my Você failures. levou as minhas fraquezas, You took my enemies. os meus erros e os meus inimigos. And you care for me. E você tem cuidado de mim. Thank you. Obrigada. Thank you for miracles. Obrigada por milagres. Thank you Obrigada. that you give me what I would never deserve. Porque você me dá aquilo que eu não mereci. Thank you, Holy Spirit, Obrigada, Espírito Santo, for giving me wisdom. por me dar sabedoria. And I want you to put your hands on your Eu ears. gostaria que você colocasse a mão nas suas orelhas. Isaiah 50, Isaías 50, verse 4, versículo 4. says that he wakens me morning by morning Diz que ele me levanta todas as manhãs, as one being taught como aquele que é ensinável, to have the word que temos palavras that sustains the weary. que sustenta o cansado. Thank you, Jesus, Obrigado, Jesus, that you've given me ears to hear, que você me dê ouvidos para ouvir, that because I'm your child, porque sou teu filho, Heavenly Father, Pai Celestial, I hear your eu voice. ouço a tua voz. And I thank you E eu te agradeço, that my words porque as minhas palavras have the same power têm os mesmos poderes as when you speak. quando o Senhor fala. Amen. Amém. Amen. Amém. I have anointed Eu ears tenho ouvidos ungidos and I have an anointed tongue. e eu tenho boca ungida. I hear what the Father Eu says escuto o que o Pai fala by the Holy Spirit pelo Espírito Santo and I speak those things into e being eu falo essas coisas à existência. Eu chamo essas coisas à existência and I give you the glory, e eu te dou a Jesus. glória, Jesus. I thank you. Oh, te agradeço, obrigado. And right now I just see there's someone
that you've had problems with the heart. E agora mesmo eu vi uma pessoa que tinha problema no coração, And your heart is the beat of the heart. e o batimento cardíaco. And the Lord's just touching, just healing. E o Senhor acabou de tocar e tem cura. There's, with arthritis, Artrite. it can affect Tá uncontrolled. infeccionado às vezes e sem controle, né? And the Holy Spirit just saying, E o Espírito No more. Santo, está dizendo não mais. He gives strength Tá- to the feeble. Ele está dando força ao que tem problema. He strengthens weak knees. Ele está fortalecendo os joelhos fracos. And I want you to just thank Him, whatever your healing needs. And maybe I didn't speak it. Talvez eu nem mencionei a sua necessidade de cura. It's not about my words. Não é a minha palavra, It's your words. é a sua palavra. I receive my health. E você fala, eu recebo a minha cura, a I minha am the saúde. healed of the Lord. Eu sou um curado do Senhor. And I will say so. E eu digo isso. With long life will He satisfy me. Com vida longa Ele me satisfará. Not just survive. Não somente sobreviver, With long life will He satisfy me. com longa vida Ele me satisfará. Thank you. Whatever else you need, just begin to speak. Qualquer coisa que você precise, comece a falar, declarar e agradeça a Ele. what I Eu say. tenho o que digo, According to His word. de acordo com as suas palavras. And before I leave, if you don't know Jesus, E antes que eu vá, se você ainda não conhece a Jesus, I just want to give you an invitation eu gostaria de te convidar, to just pray this prayer with me. de orar essa oração comigo. Just close your eyes. Feche seus olhos. Lord Jesus, Senhor Jesus, I know I've lived my life without you. eu sei que eu vivi minha vida sem você. Today, Hoje, I want to live with you. eu quero viver contigo. Please forgive me Por favor, me perdoe for living things my way. por viver a vida do meu jeito. I want your forgiveness. Eu quero o seu perdão. I want your life. Eu quero a tua vida. Please come and live in me. Por favor, venha e more em mim. Give me a Habite. new heart. Me dê um novo coração. Give me your Holy Spirit. Me dê o teu Espírito Santo. Come and live in me. Que venha viver em mim. I declare you Eu declaro o Senhor, my Lord and my meu Savior. Salvador e Senhor. Amen. Amém. I receive you. Eu te recebo. And I receive your Holy E Spirit eu recebo o teu Espírito Santo on all the plans that you have for me. em todos os planos que o Senhor tem para mim. Amen. Amém. And if you prayed that Se você orou isso, online in the house, online ou aqui mesmo, we want you to come at the end and talk to the people who pray with you. eu gostaria que você se apresentasse no final e falasse aqui conosco que você orou isso. Because that's Pela the primeira- greatest adventure Porque essa é a melhor aventura you can have, que você pode ter. is following Jesus. É seguir a Jesus. Amen. Amém. Let's worship.